Gente querida, eu vou ler no Evangelho de Mateus, do verso 1 ao 23, assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão ficou em pé na praia para ouvi-lo. E de muitas coisas Jesus falou a eles, mas sempre através de parábolas. Por exemplo, ele dizia: Eis que o semeador saiu semeando. E ao semear, ao jogar as sementes, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, do sulco da vala da semeadura. E vindo as aves dos céus, comeram as que ficaram nas beiradas, à margem, e não no sulco central. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, mas por baixo dela era pedra, de modo que a terra rasa de cima, quando recebeu a semente, logo frutificou e nasceu. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Quando a terra não é profunda, assim mesmo a semente nasce com certa rapidez. Mas quando veio o sol, queimou a semente, a raiz, porque a terra não tinha profundidade, porque o calor que refletia da pedra abaixo do chão raso de terra queimava as raízes. E porque ela não tinha raiz, secou. Outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, a cobriram, não permitiram que ela recebesse luz, não fizesse fotossíntese e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, terra profunda, terra sem a concorrência dos espinheiros. Não caiu à margem, mas caiu no centro, no sulco, lavrado para a semeadura. E assim deu fruto. Deu fruto a 30%, a 60%, a 100% do plantio. E Jesus concluiu dizendo: quem tem capacidade de ouvir, de entender, de discernir, entenda. Então se aproximaram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: por que tu falas com as multidões através de parábolas, contando essas histórias, essas alegorias, essas imagens, essas metáforas, essas comparações? Por quê? Aí Jesus lhes respondeu: porque a vocês que estão aqui comigo é dado conhecer com explicitude os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é concedido isto, pois ao que tem se lhe dará, e terá cada vez mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, como vocês acolheram, vocês estão acolhendo mais. Como eles ouviram e não acolheram, a palavra que poderia gerar neles frutuosidade os está esvaziando. A palavra semeada e acolhida nos dilata, nos faz crescer em entendimento, percepção, enraizamento, resistência, perseverança, saúde mental, espiritual, pacificação. Por outro lado, a palavra ouvida, não acolhida, me seca, me esvazia. Por isso é que eu falo por parábolas, disse Jesus. Porque eles veem
Eles vendo, de fato decidiram não ver. E ouvindo, de fato decidiram não ouvir e nem entender. Tomaram a decisão da não introjeção, da não internalização da compreensão. Porque eles temem a mudança, a conversão, de sorte que neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque de mau grado eles ouvem o Evangelho, eles ouvem querendo encontrar aquilo que eles possam usar para não acolher. Eles procuram um lugar de não acolhimento para a palavra neles. Eles ouvem de mau grado. Seus ouvidos não são voluntários e nem desarmados no ouvirem a palavra. Por isso eles fecham os olhos, não querem perceber, para não suceder que vejam, que ouçam e entendam, e discernam e compreendam com o coração e tenham que se converter e assim venham a ser curados, porque eles são viciados na imutabilidade de suas existências sem transformação, sem regeneração. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e homens bons e justos de toda a história humana desejaram ver o que vocês estão vendo e desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam nem ver e nem ouvir. Entendam vocês, por favor, vocês que estão todo dia aqui nas proximidades do Evangelho, discernam a parábola do semeador. Insta com todos os discípulos do Senhor Jesus e explica a todos os que ouvem o Evangelho do Reino e não o compreendem. Quem são esses que não o compreendem? São aqueles em cujos corações a palavra vem chegando, mas eles estão tão tomados pela dubiedade, eles têm tanto medo das essências, da centralidade, eles têm tanto pânico de fazerem a concessão definitiva e absoluta do ser ao que estão ouvindo, que o diabo, o maligno, arrebata a palavra enquanto eles ouvem, para que a palavra não ponha nenhuma raiz nos seus corações. Isso acontece porque, na realidade, eles não querem dar um lugar de primazia à palavra nas suas vidas. Eles colocam-na na marginalidade da existência e não na centralidade da consciência. Esses são os que são semelhantes à semente semeada à beira do caminho. A palavra está sempre na beirada das suas existências, nunca no centro das suas compreensões, entendimentos e acolhimentos. Já o que foi semeado no solo rochoso, com terra rasa e por baixo pedra, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, diz: que coisa boa, lindo, meu Deus, como eu queria ter ouvido isto antes, porque só agora, e ficam felicíssimos. Mas eles não têm raiz, eles são torcedores de jogo, eles não têm compromisso nas almas deles. Por dentro, tudo é raso e logo se encontra o lugar do empedramento do ser, aonde a palavra não tem agasalho, porque são pessoas que têm apenas uma expressão de acolhimento,
mas não têm nenhuma disposição de se deixarem penetrar até o âmago, aonde a raiz do Evangelho produz a transformação e a frutuosidade. Por isso eles são assim tão tristemente pessoas que sempre recebem tudo com alegria, fazem maior festa, aparecem, até que um dia eles somem. Porque eles não têm raiz em si mesmos. Tudo neles é de pouca duração. São almas de estação. São interesses de época apenas. Porque quando chega a angústia, a enfermidade, a dor, a perda, uma perseguição, a contradição, ou a adversidade, ou os adversários, especialmente quando eles sofrem alguma coisa vinculada ao fato de que eles acolheram o Evangelho, eles dizem: que é isso? Eu não estou aqui para ficar apanhando. Como eles não têm raízes de consciência, eles logo dizem: chega para mim. Se escandalizam e vão embora e dizem: não quero Deus para ter que exercitar minha consciência contra a lógica da minha autopreservação na terra. E vão embora. Já o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve o Evangelho, a palavra. Porém, as preocupações, os cuidados, os cultos, as materializações, as ambições, a arrogância da posse, a fascinação, o deslumbre do poder, da riqueza, da fama, da popularidade, sufocam, matam a palavra no coração, crescem tanto como ambições, desejos, valores, prioridades no coração dessas pessoas que o Evangelho não tem como se manter. Eles sonham com prosperidades materiais, com conquistas, com importâncias, com visibilizações, com glórias humanas, terrenas e passageiras, e são fascinados por isso, de tal modo que essas coisas matam a pureza da palavra no seu coração, e a palavra fica infrutífera. O Evangelho não produz nada na vida desses caras, embora eles tenham grande fachada para fora. Já o que foi semeado em boa terra é aquela consciência humana que ouve o Evangelho e o compreende mesmo. Compreende que ele não pode ficar às margens da vida, mas no centro do ser. Compreende que eu tenho que oferecer a ele profundidade, porque senão ele nunca será a palavra perene em mim, se ele não se aprofundar e não colocar o seu espigão que atravesse até o meu inconsciente, que bote as suas raízes no meu espírito. Eu compreendo que só me torno e só me ofereço como boa terra se eu limpar a área, se não houver concorrência, se eu não tentar servir a Deus e as riquezas, ao Evangelho e aos espinheiros, ao Evangelho e à fama, ao Evangelho e à popularidade, ao Evangelho e à autopreservação, ao Evangelho e às riquezas a qualquer preço, ao Evangelho e à noção de prosperidade materialista, ao Evangelho e à fascinação e o encantamento pelos endeusamentos e pelos ídolos materialistas da minha geração. Aquele que é uma boa terra é esse que se purifica dessas concorrências todas, que limpa o coração, que ouve a palavra e se entrega sem medo. Por isso ele frutifica. Ele, meu Deus, de uma pessoa ganha o potencial de 30, ou ganha o potencial de 60, ou ele ganha o potencial de 100 pessoas. Porque a riqueza disso, quando brota, faz com que o recurso e o potencial humano se expandam extraordinariamente, de modo que uma pessoinha humana
se transforma em graça de Deus para muita gente, em muito lugar, se transforma em trigo, em pão de vida para muita gente à sua volta, em graça de Deus, porque o fruto da boa terra é produzir muito fruto. Você só conhece a boa terra pelo fruto que ela produz. O resto é lixo. Jesus, que a tua palavra tenha chegado, que a gente tenha entendido. É o que eu te peço em teu nome. Amém. Caio, graças a Deus por sua vida. Amém. Por existir homem como você para nos ensinar. Estou assistindo todos os dias, não consigo mais parar. Pois em 13 anos que eu visitei e vi nas igrejas onde passei, eu não aprendi tanto do que em 2 semanas que eu descobri vocês. Amém. Um abraço a todos, muito obrigado. Amém. 2 semanas em 13 anos. E eu peço que você persevere, porque nem começou, querida. Você quer dar um salto quântico mesmo? Pegue o Novo Testamento de Mateus em diante e releia todo de carreirinha. 3, 4, 5 vezes. Enquanto isso, vá lá no caiofabio.net, escreva a palavra hermenêutica, ou a palavra interpretativa, ou a palavra compreensão, no campo pesquisas. Leia tudo que estiver escrito sob essas 3 palavras, e você já vai ter uma capacidade enorme de entender a própria palavra daí em diante e começar a você mesma pescar nessa oferta graciosa e abundante de alimento que o Novo Testamento traz, que a palavra traz. Tinha um vídeo aí de um pessoal pescando essa semana que era só jogar assim o anzol e os peixes vinham. Depois que Jesus vira a chave hermenêutica, a compreensão vai ficando assim: você joga e vem, você joga, tudo vem, tudo vem, Sim. tudo vem. Você ganhou esse anzol dessa compreensão, começa a vir, é uma coisa extraordinária. Esta semana eu também mostrei aqui um outro vídeo que mostra um sucatão. É uma obra de arte que só é percebida quando você encontra o ângulo certo. Aí você vê o que está proposto. Essa que você está vendo aí foi essa pescaria que eu disse. Quando o Evangelho entra, Jesus se torna a chave interpretativa, a gente começa a tirar do tesouro, tirar desse tesouro, desse oceano de graça, coisas novas, coisas velhas, é comida todo dia, é graça espontânea. E como eu disse, eu também mostrei aquela imagem do sucatão. Que quem olha para um pacotão ali de montagens de objetos da obra de arte, né? desconexos, aparentemente não entende nada. Olha lá. Mas quando olha pelo único prisma, quando bota os olhos no prisma, e o nosso é Jesus, como a chave hermenêutica, a chave interpretativa. Quando olha, tudo fica compreendido. A Bíblia sem Jesus é como a observação geral desse sucatão. Chega a ser até incongruente entre si. Mas quando a gente olha a partir de Jesus, um monte de coisas que não fazem sentido ficam fora e convergem para aquele centro de observação apenas as coisas que fazem o sentido da imagem de Deus proposto a nós. Esta semana eu assisti um vídeo que eu quis até passar aqui, um vídeo muito bem feito, por pessoas que trataram o assunto com muito carinho e que fala sobre a situação aí das igrejas, das interpretações, da espiritualidade falsificada, dessa coisa de evangelho de MMA e só de dinheiro e disso e daquilo, e eles mostraram várias coisas. As marchas para Jesus, como são marchas desemocionalizadas, sem propósito, já vendidas, são propagandas e políticas, e só isto. Foram mostrando, e chegaram num determinado momento, eu apreciando muito o que eles estavam fazendo, chegaram no momento certo, e que alguém disse: o problema é que a Bíblia tem que ser aprendida, a ser relida pelos evangélicos. Eu falei: é verdade, porque
A gente tem que escolher que leitura da Bíblia nós vamos fazer. Eu falei, não, aí já está errado. Escolher que leitura, como assim? Escolher que hermenêutica, aí com que critério? Eu vou escolher uma hermenêutica humanista. Eu vou escolher uma hermenêutica ortodoxa. Eu vou escolher uma hermenêutica protestante. Eu vou escolher, e vai escolher alguma lente. Porque eles chegam até ali. Você diz, então vão fazer o gol, tá na porta, tá na marca do pênalti. Aí chega ali, o cara diz, mas eu não sei em que lugar eu chuto. Na cara do gol. Tá na cara. Tá na cara. Mas não tem a coragem de dizer, gente, para a Bíblia não fazer mal, para ela não ser um sucatão de ideias soltas e desconexas, onde tem mandamento que manda apedrejar um filho desobediente ou pendurá-lo no madeiro para que as aves do céu lhe comam os olhos vivo, ou mandamentos impensáveis, dos quais até Abraão foi transgressor. Se casar com uma meia-irmã está em pecado, se casar com a tia está em pecado, se apaixonar e casar com a prima está em pecado, tudo é pecado, tudo. Se transar com a mulher no dia da menstruação está em pecado, qualquer coisa é pecado. Então, com que critério que você seleciona o que é e o que não é? É escolhendo uma teologia? Uma sistemática? Uma dogmática? Não. É só agindo como os apóstolos agiram, como Jesus ensinou a descobrirem-no no sucatão do Velho Testamento, ensinando a eles o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí faz a convergência, eles olham, enxergam por aquele prisma, aí tudo faz sentido. Então eu estou dizendo isso tudo apenas para dizer, vocês que estão chegando, você que está chegando, meus queridos, reservem tempo. Leiam lá no caiofabio.net sob esses nomes: hermenêutica, interpretativa, compreensão, escritura, tudo que vocês encontrarem. E vocês vão encontrar esse ângulo. Enquanto isso, lendo o Novo Testamento, aí vocês vão ficar com clareza, tudo distinguindo claramente. Não tem nada nublado, não tem nada misterioso. Eles querem que seja para prenderem você na névoa da ignorância. Mas em nome de Jesus você está livre. Amém. E aí? Amém. É interessante, Caio, que a compreensão do examinais as Escrituras, porque vocês cuidam, é vocês que cuidam, que nela vocês têm a vida eterna, o pessoal não entende isso ainda. Até né? hoje. Isso é tido como imperativo, né? É o contrário do que Jesus falou. Olha, examinem, viu? Porque vocês terão nela a vida eterna. E ele está, na verdade, dando um cascudo nele. Falando, olha, vocês estão examinando, achando que vocês terão a vida eterna nela, e vocês não querem vir a mim, que sou a causa disso aí. Não entenderam que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Um dia desse alguém... Está tão óbvio lá no Apocalipse. No Apocalipse diz, Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, quando diz que o testemunho dos profetas, todos, profeta não é divisão do protestantismo, nem do catolicismo, que separou em profetas maiores, profetas menores, isso e aquilo, nem do judaísmo. Abraão é chamado de profeta, Noé é chamado de profeta, Davi é tratado como profeta, Moisés é profeta. Qualquer um que vivendo a realidade de Deus, a viveu muitas vezes contra o status quo, mas afirmando com um coração sincero a verdade de Deus na sua geração, viveu uma existência profética. Ora, a Escritura registra existências proféticas. As grandes existências da Escritura são as contraculturas do tempo. São as contraculturas, são os caras que viveram contra o fluxo da mediocridade idólatra ou de qualquer outro nível. Então, o espírito desse anúncio, e qual era o espírito do anúncio de todos? Era, sejam sinceros, Deus vê o coração, Ele não vê como vê o homem. A ênfase, o cerne é esse o tempo todo, esse é o testemunho. E olhem para o enviado, olhem para o que virá, desde o Gênesis, desde que Deus tira as folhas de figueira de Adão e Eva e os veste com o couro
de um animal imolado para cobri-los, que as primeiras arquetipias estão mais do que explicitadas. Vocês humanos serão vestidos através do derramamento de sangue. É isso que cobrirá vocês, e só isso tirará a nudez de vocês, e qualquer outra coisa é folha de figueira. Esse é o testemunho que vem sendo dado. Olha, vem o enviado, vem Siló, está chegando, sempre apontando, 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 arquetipias, simbologias, o templo que Deus não pediu, mas que o povo queria, e depois ele consentiu, virou só um arquétipo, uma grande arquetipia. Como diz Hebreus, aquilo ali eram sombras, eram modelos, eram arquetipias, eram cenografias de significado de natureza imponderável e espiritual. Mas agora tudo isso passou, porque chegou o novo, chegou aquele que é a materialização de tudo, chegou o templo de Ezequiel, que é o templo que cresce para dentro, é Jesus de Nazaré. E vocês são santuários nele e dele, dessa graça nova. Agora, esse é o Evangelho. E quem quiser discerni-lo, discerna-o, porque ele não lhe apresentará uma outra mensagem. Não. Se você olhar por Jesus, e só por Jesus, e através de Jesus, e se ele for a sua lente, você não chegará a nenhuma outra conclusão. Só chega a outra conclusão aquele para quem Jesus não é a pedra de esquina, não é o ângulo absoluto da observação, não é a chave interpretativa. Aí, você faz da Bíblia o que você quiser, escolha a sua teologia, se divirta com a sua sistemática, com a sua montagem ou com a sua dogmática.